E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão do Exame Nacional de Acesso ao Profmat, na qual nós precisamos determinar o centésimo algarismo da expansão decimal de uma dízima periódica, que foi gerada a partir da divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para ficar por dentro das novidades que são postadas aqui no canal diariamente. Então vamos para a questão. No enunciado da questão nós temos: dividindo 6 por 7, qual é o centésimo algarismo da expansão decimal que aparece após a vírgula? E a primeira coisa que nós vamos fazer nessa questão é resolver esta divisão e analisar o que acontece conforme nós dividimos 6 por 7. Dessa forma nós vamos escrever aqui a divisão e nós vamos dividir 6 por 7. Como 6 é menor do que 7, nós já colocamos aqui no quociente um zero, vírgula, e aqui na frente do 6 nós já acrescentamos um zero. E assim nós temos 60 dividido por 7. Eu sei que 60 dividido por 7 é igual a 8, porque 8 vezes 7 é 56. E agora, ao subtrair 60 menos 56, nós teremos como resto 4. E como 4 é menor do que 7, nós acrescentamos um zero aqui no 4 e nós teremos 40. E 40 dividido por 7 é igual a 5, uma vez que 5 vezes 7 é igual a 35. E agora nós podemos fazer uma subtração: 40 menos 35. E 40 menos 35 é igual a 5. E aqui novamente 5 é menor do que 7. Portanto, novamente nós vamos acrescentar um zero e nós vamos considerar o 50. E 50 dividido por 7 é igual a 7. Uma vez que 7 vezes 7 é igual a 49. E agora nós subtraímos 49 de 50 e nós vamos obter 1 como resultado. E agora, como nós temos pouco espaço aqui, nós vamos reescrever este 1, que era o resto, aqui em cima. E nós vamos acrescentar um zero. E nós temos 10 dividido por 7. E 10 dividido por 7 é igual a 1. Uma vez que 1 vezes 7 é igual a 7, e ao subtrair 7 de 10, nós teremos 3 como resultado. E essa conta parece não acabar, então nós vamos continuar dividindo. Mas antes nós acrescentamos aqui um zero no 3 e nós teremos 30. E 30 dividido por 7 é igual a 4, porque 4 vezes 7 é igual a 28. E ao resolver 30 menos 28, nós temos como resultado 2. E agora 2 não é possível dividir por 7. Portanto, nós acrescentamos um zero, nós vamos considerar 20, e 20 dividido por 7 é igual a 2, uma vez que 2 vezes 7 é igual a 14. Portanto, nós temos 20 menos 14, que é igual a 6. E agora, como nós não temos espaço mais aqui embaixo, nós vamos reescrever o 6 aqui em cima. E como 6 é menor do que 7, nós vamos acrescentar um zero e nós teremos 60. E 60 dividido por 7 será igual a 8, uma vez que 8 vezes 7 é igual a 56. E 60 menos 56 é igual a 4. E nesse ponto, como 4 é menor do que 7, nós novamente acrescentamos um zero e nós teremos 40. E 40 dividido por 7 é igual a 5, uma vez que 5 vezes 7 é igual a 35. E 40 menos 35 é igual a 5. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já conseguem observar algum padrão aqui no nosso quociente? E vocês também percebem algum padrão nos nossos restos? Vamos analisar. O primeiro resto era 4. O segundo resto era 5. O terceiro resto era 1. O quarto resto era 3. O quinto resto era 2. O sexto resto era 6. E na sequência, o resto era 4 novamente. Então, vocês observam que nós voltamos ao resto 4. E o próximo resto foi o 5. Portanto, agora nós teremos uma repetição desses restos, o que vai ocasionar uma repetição dos números que nós temos aqui no nosso quociente. Vamos analisar. Nós temos 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5. E esses números passarão a se repetir, uma vez que os restos começaram a se repetir também. Isso significa que esse cálculo nunca vai terminar se a gente continuar dividindo 6 por 7, considerando os restos e acrescentando um zero e fazendo a divisão, e depois considerando o próximo resto e assim sucessivamente. Então, o número que nós vamos considerar é este que nós temos aqui no nosso quociente. Uma vez que aqui na nossa pergunta nós precisamos saber o centésimo algarismo da expansão decimal dessa divisão, de 6 por 7. Então nós sabemos que o grupo de números que envolve 8, 5, 7, 1, 4 e 2 vai passar a se repetir. Nós teremos esse grupo se repetindo infinitamente. Quando isso acontece em um número decimal, nós temos uma dízima periódica simples. Mas o que é uma dízima periódica?
Então primeiro nós vamos entender o que é uma dízima periódica e depois o que é uma dízima periódica simples. Uma dízima periódica é um número cujas casas decimais são compostas por grupos de um ou mais algarismos que se repetem infinitamente, ou seja, que são periódicos. E no caso do número que nós obtivemos ao dividir 6 por 7, nós observamos que o grupo de um ou mais algarismos que se repetem infinitamente são justamente esses aqui que estão sublinhados em vermelho. Nós temos 8, 5, 7, 1, 4, 2. E se vocês observarem, eles vão se repetir aqui, eles vão se repetir novamente aqui, eles vão se repetir novamente aqui. E se eu continuasse o meu cálculo, eles continuariam se repetindo. E este conjunto que nós temos aqui de 6 algarismos é chamado de período. Então, este período possui 6 algarismos. E ao dividir 6 por 7, nós vamos obter uma dízima periódica simples. Mas por que eu posso dizer que essa dízima periódica é simples? O que identifica uma dízima periódica simples é que o grupo de números que começa a se repetir, ele já começa logo após a vírgula. Por isso que ela é uma dízima periódica simples, porque a repetição já começa logo após a vírgula. Nós temos aqui a vírgula e nós já começamos essa repetição. Isso quer dizer que existe outro tipo de dízima periódica, na qual a repetição não acontece logo aqui após a vírgula. Mas nesse vídeo, nós estamos tratando de uma dízima periódica simples. E nesse tipo de dízima, o nosso período passa a aparecer logo após a vírgula. E nesse caso, o nosso período é 8, 5, 7, 1, 4, 2. E lembrando, o período é representado pelo grupo de um ou mais algarismos que vão se repetir infinitamente em uma dízima periódica. E agora, se nós analisarmos a pergunta do enunciado, nós temos: qual é o centésimo algarismo da expansão decimal que aparece após a vírgula? E para responder a esta pergunta, nós precisamos observar que dentro deste período nós temos exatamente 6 algarismos. E como nós queremos saber o centésimo algarismo desta expansão decimal, nós podemos considerar o número 100 e dividir 100 por 6. E a chave para responder a esta pergunta está justamente no resto dessa divisão. E é o que nós vamos analisar o porquê agora. Então primeiro vamos fazer essa divisão e depois nós vamos compreender por que o resto dessa divisão representa a chave para que possamos responder esta pergunta. Aqui nós temos 100 dividido por 6. Então eu vou considerar aqui 10, e 10 dividido por 6 é igual a 1, uma vez que 1 vezes 6 é igual a 6, e 10 menos 6 é igual a 4. Agora eu vou descer este zero que eu tenho aqui, e eu terei 40. E 40 dividido por 6 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. E 40 menos 36 é igual a 4. E agora 4 representa o resto da divisão, uma vez que 4 é menor que o divisor, que é 6. Mas o que significa esse quociente e esse resto? O quociente representa que nós temos 16 vezes esse período aparecendo antes do centésimo algarismo. Mas quando nós chegarmos no centésimo algarismo, esse grupo terá aparecido 16 vezes e terão sobrado 4 números. Por isso que o resto que representa a chave para resolver este problema. Mas por que o resto? Porque como sobram 4 elementos aqui, nós vamos contar qual que é o quarto número do nosso período. Porque nós teremos 16 vezes esse período, mais 4 algarismos para alcançarmos o centésimo. Por isso que o 4 representa a chave para responder este problema. E o quarto algarismo deste período é o número 1, porque vocês podem observar aqui, nós temos 8, 5, 7, 1, 4, 2. E como nós já vamos ter 16 períodos completos e vão restar 4 algarismos, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. E o quarto algarismo é o 1. E dessa forma nós podemos voltar à pergunta do enunciado, na qual nós temos: qual é o centésimo algarismo da expansão decimal que aparece após a vírgula? Nós já podemos responder que o centésimo algarismo da expansão decimal que aparece após a vírgula da divisão de 6 por 7 é o algarismo 1. Dessa forma, nós respondemos a pergunta da questão e identificamos o centésimo algarismo dessa expansão decimal. E você já ouviu falar de dízima periódica? Já estudou esse conteúdo? Você conseguiu compreender o que eu expliquei aqui neste vídeo? E se você ficou com alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Dessa forma podemos interagir e aprender ainda mais. Não se esqueça também de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todos os vídeos que são postados diariamente. E confira também as outras playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.